Graça a paz, igreja. Amém. A palavra de Deus, já vou começar assim, em Mateus 18, 20, diz: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali farei presente. Aqui tem mais do que 1 e 2, né? Deus está presente aqui nessa noite, irmãos. Amém. Esses dias eu conversando com o pastor e até comentei com eles alguma coisa que eu estou buscando. E veio para mim uma palavra muito forte sobre intensidade, né? A nossa vida, diariamente, a gente é intenso em algumas áreas só da nossa vida. Talvez na área profissional a gente se preocupe o dia inteiro para ver se a gente consegue dar conta de toda a demanda que é posto a gente, né? Para cumprir tudo que o nosso encarregado quer, que o nosso patrão quer, né? E a gente é intenso naquilo lá, não é? A gente se dispõe para fazer aquilo do jeito melhor possível. A gente limpa a casa do jeito certo, porque a gente sabe que se a gente não limpar, a gente não, né? Alguém vai reclamar. Então a gente é intenso naquele momento. E aí me trouxe à memória também um momento da passagem, em Atos 2, Atos de 16, desculpa, onde Silas e Paulo estavam presos, né? E naquele momento, eles foram presos injustamente, né? Por conta de estar falando da palavra de Deus e ter libertado um garoto, né? Que ele estava sendo usado para dar lucro para uma certa pessoal, né? E aí, Paulo e Silas libertam aquele garoto e aquelas pessoas ficam com raiva de Silas e Paulo. E ele vai e fica preso, né? Mas em todo o tempo, Silas e Paulo foi intenso na oração, ao ponto de Deus mover os céus e a terra para tirar eles de lá, né? Ao ponto de romper as cadeias que prendia ele naquele lugar, e eles permanecer firme e forte na palavra de Deus, e onde eles conseguiram converter pessoas naquele momento, né? E quantas vezes a gente está aqui na nossa igreja, né? E às vezes o pastor fala, glória a Deus, aleluia, amém, e a gente não dá toda aquela intensidade que precisa, aquele momento tão vigoroso que a gente busca, né? Da presença de Deus, e a gente não se dispõe, não se entrega totalmente à palavra, não se entrega totalmente àquele momento, né? Às vezes, a gente ansiamos para tantas outras coisas da nossa vida ou da nossa carreira, que quando a gente está aqui, a gente não aproveita o momento agora. Quantos aqui estão ansiosos para amanhã? O que vai acontecer aqui? É maravilhoso o que vai acontecer aqui amanhã. Deus vai fazer coisas grandiosas aqui. Mas o hoje aqui também é importante. O hoje aqui também tem que ser intenso, né? Por mais que a gente está com um número reduzido, mas a nossa adoração tem que ser tremendamente, como eu vou tocar o coração de Deus, extremamente, em todo momento. Amém? É isso que eu queria falar para vocês. Seja intenso na presença de Deus. Não tenha vergonha do seu amigo, do seu irmão, que está do seu lado. O que eles vão pensar se você gritar, se você pular, se você correr. Seja intenso, porque Deus quer sentir a tua adoração, né? Às vezes a gente quer sentir Deus todo momento, mas Deus quer sentir você, a sua entrega. Porque aí Ele vai começar a ver e fazer o milagre acontecer, né? Às vezes a gente está atrás de uma bênção, de uma saúde, de um trampo, de emprego novo, de alguma coisa nova, de um carro novo, de uma coisa nova. E aí a gente fala, meu Deus, mas por que eu não estou conseguindo? Mas você está sendo intenso em uma área, em uma outra área? Ou você só está se preocupando no bem material? Você está sendo intenso nas orações? Você está sendo intenso na igreja? Né? A gente tem que ser intenso totalmente, diretamente na igreja, né? E às vezes está sentindo isso diariamente. Eu vejo pessoas falar que está aquilo outro, mas e você? O que você está fazendo para mudar isso? Para melhorar isso? Né? Não é só o pastor, não é só a pastora que vai fazer isso acontecer, e sim cada um de nós. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos adorar o Senhor através dos nossos louvores e através da nossa oração agora. Amém? Feche seus olhos nesse momento.
Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eu coloco esse culto, Pai, nas tuas mãos. Senhor Deus, sabe que até aqui, Senhor Deus, Deus já tem falado tremendamente com nossos corações, Pai. E eu sei que você vai continuar transformando vidas e renovando-as aqui hoje. A gente vai buscar a tua presença intensamente, Pai, porque aquilo que a gente quer, aquilo que a gente anseia é menor daquilo que você quer, Senhor, para a nossa vida, Pai. Eu sei que tu tem coisas grandiosas para a nossa vida, mas a gente tem que se dedicar, a gente tem que se entregar intensamente para as tuas mãos e esquecer o nosso racional, as nossas fraquezas, o nosso eu, e se entregar totalmente na tua presença, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo que ainda há de acontecer. E se você está aqui nessa noite, Deus está preparando algo maravilhoso, esquece tudo que há de acontecer, mas fica aberto a sentir o poder de Deus na sua vida. Amém? Eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus. Amém. Amém. Palavra tremenda, né? Vamos ser intensos em todo o tempo com o Senhor. Que Ele foi se entregando por nós, né? Totalmente ali naquela cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Coloque a mão sobre o seu coração e declare: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, Senhor, nós te louvamos e cremos nisso, ó Pai. Por mais que muitas vezes o inimigo se levante contra nós, o Senhor já venceu o mundo por nós. E maior é o Senhor sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos por isso.
Glória a Deus, aleluia. Podemos se assentar, queridos, que realmente, como nós ouvimos no início desse culto, dessa reunião, sermos intensos naquilo que se refere a Deus. Eu acho que isso é algo que o crente precisa fazer renascer novamente, porque a igreja, quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente percebe que aquele povo era um povo intenso com Deus, né? Quando a igreja nasceu, eles tinham o desejo, né, de servir a Deus. Inclusive, quando a gente lê em Atos, quando houve a perseguição dos cristãos e quando Estevão foi morto, porque estava falando a respeito de Jesus, a Bíblia fala assim que eles foram dispersos para outros lugares. E ali diz assim que aonde eles iam, eles anunciavam o evangelho. Eles não tiveram medo, mesmo sendo expulsos dos lugares onde eles estavam, eles continuavam pregando, falando a respeito de Jesus, né? E eu acho que a igreja hoje do século 21, né, é uma igreja que está um pouco acomodada, né? Então, às vezes é necessário acontecer algumas coisas para que a igreja acorde, né? E nós precisamos voltar a essa essência, né, de sermos intensos com Deus, de vivermos o evangelho 24 horas por dia, né? Não só em alguns dias da semana, né, em algumas horas do dia. A gente precisa ser intenso com Deus em todos os momentos, seja lá no seu trabalho, seja na escola, seja na rua, quando nós estamos caminhando, né, nos lugares aonde nós vamos, precisamos ser intensos com Deus, né? Não importa como as pessoas, é claro que a gente não vai ser chato com elas, né? A gente precisa sim ser um livro aberto. E um livro aberto vai ler quem tem interesse, não é verdade? Quem não tem interesse, o livro vai ficar aberto ali, a pessoa vai passar e não vai observar. Mas quem tem interesse, geralmente, ele para e ele vai tentar ler algumas coisas daquele livro, né? Então é assim que nós precisamos ser, um livro aberto. Porque como o apóstolo Paulo fala, nós somos cartas escritas, né? E essa carta, ela precisa estar à disposição de todo mundo, para as pessoas poderem ler o recado de Deus para elas. E você é esse canal de Deus, amém? Para que a glória do Senhor se manifeste, né, aonde você estiver. Glória a Deus. Nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, Epístolas aos Hebreus, capítulo 11, tem um versículo aqui muito conhecido de todos nós, né? Onde fala sobre fé. Fé é uma palavra tão pequena, formada por duas sílabas, né? F e E. Fé. Mas ela tem um poder, ela tem um diferencial nesse nome, né? E quando nós nos revestimos de fé, nós podemos alcançar coisas imagináveis, né? E o escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele começa assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aí começa uma relação de algumas pessoas que tiveram a sua vida baseada na fé em Deus. Então eu queria que nós nessa noite parássemos para pensar sobre esse termo, né? Fé. Inclusive
o tema é 3 atitudes que eu posso encontrar na Bíblia, né, de fé. É claro que a gente vai encontrar várias pessoas que foram movidas pela fé e que fizeram coisas extraordinárias. E a gente vai observar atitudes diferenciadas de cada uma delas. Mas eu quero destacar nessa noite apenas 3 atitudes. E para que nós possamos entender, nós vamos olhar para uma história, né, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia. Esse texto que nós lemos no início só foi para chamar a sua atenção a respeito sobre fé. Porque é esse o tema que nós queremos abordar nessa noite com você. E aqui nós vamos então ler uma passagem bíblica, onde tem uma história, onde relata um fato a respeito sobre fé. E eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 15 de Mateus, versículo 21, diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, daquele lugar, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E aí Jesus então respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher então respondeu. A mulher veio primeiramente, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Veja bem, essa mulher, ela, depois de Jesus pronunciar essas palavras, ela correu e se dobrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, ajuda-me. Olha a resposta de Jesus: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse então a mulher: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, aquela filha daquela mulher foi curada. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai bondoso, Deus eterno, Deus maravilhoso, estamos aqui iniciando esse final de semana, ó Pai amado, prontos para sermos cheios da sua graça. Senhor, que nesta noite o Senhor venha trazer ao nosso coração uma revelação especial da tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar princípios tremendos, ó Deus, que assim nós possamos ter fé, confiança e esperança na tua palavra, sabendo que através dela nós podemos ser vencedores. Pai amado, nos abençoa nessa noite. Não permita que o inimigo venha tirar de nós essa oportunidade, esse momento maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu não sei quantos já leram a história dessa mulher. Alguns fatos aqui que nos deixam assustados. Eu já li esse texto várias vezes, e todas as vezes que eu leio, eu fico assim, assustado com a atitude dessa mulher. E Jesus tem uma maneira diferente de tratar com essa mulher. Pare e pense se em algum momento nós hoje, ou melhor eu, ou o pastor, ou qualquer outro líder, tratasse alguém da maneira que Jesus tratou aqui. Hoje, amado, se você falar um pouquinho mais duro no púlpito, algumas pessoas vão falar assim: eu vou mudar de igreja, o pastor aí é muito duro, né? Lá no outro lugar é mais tranquilo, né? Se a gente pregar uma palavra um pouquinho mais salgada, né? A gente corre o risco de sermos, às vezes até mesmo, caluniados, né? E Jesus
disse para aquela mulher as palavras que Jesus disse: olha, eu não posso, eu vim, né? Não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Foi isso que Jesus falou para ela, irmãos. Para você entender, Jesus estava num lugar, aqui começa o texto dizendo assim, voltando lá, saindo daquele lugar, ele estava num lugar ali, né? E ele então se dirigiu para uma outra cidade. E lá diz que morava uma mulher. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, a gente não sabe quem ela era. Apenas diz que ela era uma mulher cananeia. E pelo que Jesus fala com ela, ela não era judia, ela não fazia parte do povo judeu. Ela era uma estrangeira naquela ocasião. E quando ela ficou sabendo que Jesus estava ali, ela foi ao encontro de Jesus. E ela começou a gritar para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquilo incomodou os discípulos. Jesus não deu muita importância naquela mulher. Ela começou a gritar: a minha filha está endemoniada. Eu preciso que o Senhor vá lá e faça alguma coisa. E Jesus não deu importância para aquela mulher. Os discípulos ficaram incomodados e falou assim: Senhor, manda essa mulher embora, pois ela já está aí, né, gritando há tanto tempo atrás da gente. E aí então Jesus respondeu, dizendo que não era, que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. É aí onde a gente entende que essa mulher não era uma judia, não fazia parte daquela nação. E olha, eu não vim para você, mas bem, pensa você, a mulher vai até os pés de Jesus, Jesus fala assim: eu não vim para você. A grande maioria das pessoas desistiria. Talvez as pessoas iriam falar assim: nossa, que brutalidade, eu vou embora, eu não quero saber desse Jesus. Tudo que tem falado sobre ele é mentira, porque ele foi, sabe, indiferente comigo, me tratou de forma ruim. Eu não quero saber desse Jesus. Provavelmente a grande maioria de nós, ou as pessoas, iriam reagir dessa forma. A mulher, ouvindo as palavras de Jesus, ela não foi embora. A Bíblia diz que ela foi correndo e se dobrou aos pés de Jesus, se ajoelhou e disse para Jesus: Senhor, ajuda-me. Ela não estava interessada em saber se ela era judia ou não, se ela podia ou não ir ali. Ela queria que Jesus realizasse um milagre na sua família, na vida da sua filha. As palavras de Jesus não desanimaram aquela mulher. Ou melhor, né? A maneira que Jesus falou com ela não desanimou ela, muito pelo contrário, parece que incentivou ela mais ainda a buscar Jesus. Será que nós, quando nós ouvimos um não, ou quando a gente começa uma campanha, quando nós começamos um plano, um projeto, e a coisa parece que não está andando do jeito que nós queremos, será que nós vamos intensificar as nossas orações? Será que nós vamos intensificar o nosso trabalho naquilo que nós queremos realizar? Ou nós vamos desistir? Amados, é bem simples a gente olhar e perceber que há muitas pessoas desistem. E é por isso que muitas vezes nós não somos abençoados. Porque nós desistimos facilmente, nós abandonamos a situação. A mulher não. Por isso que eu iniciei falando sobre fé. E
olhando para esse texto, a gente vai encontrar pelo menos 3 atitudes dessa mulher que nos chama a atenção. A primeira delas, quem tem fé nunca desiste. Vira para o seu irmão e fala assim: quem tem fé nunca desiste. Esse é o segredo da fé. Você nunca desistir. Essa mulher, ela estava convencida de que Jesus poderia mudar a história da vida dela. E nada que acontecesse ao contrário, ou que alguém falasse alguma coisa ao contrário, iria mudar essa atitude dela. Então, queridos, quem tem fé nunca desiste. Essa mulher estava determinada a lutar pela sua filha. Por isso recorreu a Jesus pedindo que a curasse. O seu motivo era um motivo válido. No entanto, os discípulos disseram a Jesus para mandá-la embora. Parece que os discípulos não estavam importando com o problema daquela mulher. Também não sei se eles sabiam. A Bíblia não fala qual era se eles sabiam o problema dela. Mas eles não estavam interessados. E sabe, irmãos, o que isso significa? Que muitas vezes, muitas pessoas não estão interessadas naquilo que você precisa. Mas existe alguém que está interessado. E esse alguém é Jesus. Ah, pastor, mas por que Jesus fez aquilo com a mulher? Tem um ensinamento nisso. Jesus conhecia aquela mulher. Ele sabia que ela não iria desistir. E a experiência de Jesus com aquela mulher nos ensina hoje que a primeira coisa que nós precisamos ter é fé e nunca desistir. Nunca! Por mais que o tempo está passando, você não pode desistir. Não, você não pode desistir. Porque é quando nós insistimos, quando nós nos mantemos firmes, é que a resposta de Deus vem. É que o agir de Deus acontece. Precisamos nunca desistir. A segunda coisa, amados, que nós precisamos aprender nesta experiência dessa mulher: quem tem fé nunca deixa de adorar. Vira para o seu irmão e fala assim: quem tem fé nunca deixa de adorar. Você já teve aquele dia que você chegou na igreja e você não tinha força e nem coragem de adorar? Eu imagino que todos nós já vivemos momentos assim. Aquele momento que você chega na igreja e você não tem força. Mas aquela mulher, ela fez algo que chama atenção. Quando Jesus responde para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, o que é que ela fez? Ela virou as costas e foi embora? Não. Ela adorou de joelhos. Ela tinha recebido uma resposta negativa, mas ela não desistiu. Ela continuou adorando ao Senhor. É aí que está o detalhe. Quantas vezes nós oramos a Deus, clamamos ao Senhor e a resposta não vem. E aí a gente desiste e perdemos aquela essência de adoração. Amados, porque a adoração é um estilo de vida.
Precisamos ser adoradores. Ah, então eu tenho que participar do ministério de louvor. Não, meu querido, tem nada a ver uma coisa com a outra. Antigamente a gente confundia muito isso. A gente achava que para ser adorador tem que cantar. Nem sempre. O adorador é um estilo de vida que ele tem. E ele vai estar adorando a Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento, seja aqui dentro do templo, porque eu adorar o Senhor dentro do templo é fácil, não é verdade? Porque é para isso que nós viemos. E todos que estão aqui, né, aparentemente vieram para adorar ao Senhor. Mas, e quando a gente sai por aquela porta ali? E aí? Essa hora também precisamos ser adoradores. Precisamos ter esse estilo de vida, de sermos adoradores. Eu sei que não é fácil, tem situações na nossa vida que tira de nós a paz. Às vezes nós perdemos a confiança. Às vezes nós perdemos a esperança. E nessas horas não é fácil adorar. Não é fácil. Mas, amados, quando nós abrimos a nossa boca e olhamos para a palavra de Deus e glorificamos ao Senhor, as situações vão mudar. Porque Deus, Ele entra em ação nessa hora. Interessante que a mulher veio, adorou de joelho e disse ao Senhor, Senhor, ajuda-me. Ela não desistiu, né? Então, o segundo passo importante de quem tem fé é que ele não deixa de ser um adorador. Na vida, muitas vezes as coisas não acontecem de acordo com as nossas expectativas. Jesus pareceu dar um forte não ao pedido desta mulher, e ele mencionou que vinha para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Pois não era a altura de partilhar com os gentios, ou seja, não era momento, aquele momento ali de Jesus, era principalmente para os judeus. E aquela mulher, ela não estava preocupada se era para judeu ou não, ela queria que o Senhor ajudasse ela. E ela manteve a sua fé em ação e adorou o Senhor. Um verdadeiro adorador adora a Deus em todos os momentos da sua vida e não apenas nos momentos favoráveis. Amados, adorar a Deus quando está tudo bem é simples, é fácil. E na hora que não está tudo bem? Precisamos adorar ao Senhor também nessas horas. Quem tem fé nunca deixa de adorar ao Senhor. Nunca deixa de adorar ao Senhor. Quando Josafá foi para a guerra, ele estava, amados, cercado pelos seus inimigos. E o seu exército não tinha condições de vencer aquela batalha. E ele então foi buscar a Deus, para que Deus lhe desse uma direção ao que fazer. A direção de Deus foi para Josafá foi o seguinte: olha, você não vai pegar na espada, você não vai pegar no arco, você não vai pegar na flecha, nada disso. Vocês vão adorar. Vocês vão chegar e vão cantar e adorar ao Senhor. E eles obedeceram. É estranho, não é verdade, irmãos? Está num momento de guerra e aí eles vão adorar ao Senhor. Já teve algum momento na sua vida em que você está passando por algum aperto e de repente você começa a cantar alguma música, louvando ao Senhor? Já fez isso? Né? Você já fez isso, irmãos? Amados, é interessante que quando nós colocamos em prática isso, as coisas começam a mudar. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece o que eu estou vivendo. Irmãos, eu tenho absoluta certeza que tem pessoas que vivem situações piores
do que a nossa. E adoram o Senhor. E adoram o Senhor. Não desistem. Um verdadeiro adorador adora a Deus em todos os momentos. Terceira coisa, queridos, de uma atitude de quem tem fé. Quem tem fé alcança a vitória. Fala para o teu irmão, fala assim: quem tem fé alcança a vitória. Quando a gente continua lendo o texto, depois que Jesus falou que não era certo tirar o pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos, amados, você, olhando para esse texto aqui, se fosse na atual situação nossa hoje, se eu falasse dessa forma para qualquer pessoa, provavelmente eu estaria sendo processado. Porque hoje, amados, qualquer palavra que você fala, você tem que tomar muito cuidado, porque, né? Qualquer maneira que você fala, você está indo contra qualquer situação, qualquer pessoa, né? E aí você tem que responder por isso. Agora imagina você dizer para alguém: olha, não é certo dar pão aos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus tratou aquela mulher como um cão. Pensa nisso, né? Talvez nos dias de hoje iria ser assim, iria aparecer a defesa dos animais, né? Porque hoje em dia tudo é como que vai colocar o cachorro no meio dessa situação, né? Amados, infelizmente foi assim que Jesus respondeu para ela. E eu tenho, amados, convicção que Jesus sabia o que estava falando e o que estava fazendo naquela hora. Ele sabia. Ele era consciente do que iria acontecer. Que ele sabia que aquela mulher, ela tinha fé para transpor qualquer situação, porque ela queria ver a filha dela livre daquela situação que a filha vivia. A mulher respondeu para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí, amados, Jesus diz assim: mulher, grande é a sua fé. Não foi só aqui que Jesus falou sobre, se referiu à fé de alguém, dizendo que a fé era grande. Em outras ocasiões ele também falou dessa forma. Jesus sabia olhar para a situação e ver que aquela pessoa teve uma fé sobrenatural. A gente sair falando: eu tenho fé, é fácil, mas e na hora do aperto, será que nós temos fé realmente? Na hora da dificuldade, será que nós temos fé realmente? Jesus ficou admirado com a resposta daquela mulher, e ali então Jesus disse: seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada. Ou seja, quem tem fé alcança a sua vitória. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é daqui um mês, se é daqui, sei lá, um ano, não importa. A gente precisa ter fé. Quando Jesus viu a fé e a determinação daquela mulher, ele reagiu: mulher, a sua fé realmente é espetacular. Agora, imagine como seria fantástico ouvir isso da parte do autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12 fala que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Você ouvir essas palavras de Jesus, Jesus olhar para você e falar assim: como a sua fé é grande, meu filho. Aquela mulher não fazia parte do povo de Israel, mas mesmo assim, ela obteve a vitória e a bênção que ela procurava. Tudo porque ela demonstrou a sua fé. Tudo porque ela demonstrou a sua fé.
Então lembre-se disso, aconteça o que acontecer, Jesus nunca vai ficar indiferente à sua fé. As pessoas podem ignorar a sua fé, podem até zombar da tua fé, mas Jesus não vai ficar indiferente com a sua fé. Como ele fez na vida dessa mulher, ele pode fazer na sua vida. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Mas ninguém pode ser declarado vencedor de alguma coisa se não existir uma luta. Ninguém é vencedor se não estiver numa guerra. Ninguém é vencedor de uma partida de futebol se não for lá jogar. Ninguém é determinado campeão de um torneio sem primeiro passar por todas as etapas. É necessário, primeiramente, enfrentar os seus adversários. E só no final é que ele vai ser coroado como vencedor. Se ele passou por todos os processos e conseguiu vencê-los. E assim, amados, a Bíblia nos chama de vencedores, amém? Amém? Mas nós somos vencedores porque Cristo venceu. E através dele nós vamos vencer também. Ou seja, nós vamos passar por lutas, por guerras, por dificuldades. Mas se nós estivermos com a fé voltada para o Senhor, nós vamos vencer cada uma dessas situações. Então, queridos, que você possa olhar para a experiência dessa mulher, que nós não sabemos o nome, mas ela é um grande exemplo de fé para nós. Amém? Que mesmo não ouvindo o que queria, ela não desistiu, mas ela se prostrou humildemente perante Jesus e clamou até que ela alcançou a sua vitória. Essa mulher é um exemplo de fé para nós. Essa mulher, nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos o nome da sua filha, não sabemos se ela tinha marido, nada. A única coisa que a Bíblia destaca é que ela tinha uma fé além do normal. E com essa fé, ela alcançou a sua vitória. E nessa noite eu quero desafiar você a colocar em prática o que nós vimos aqui. Quem tem fé alcança a sua vitória. Quem tem fé nunca deixa de adorar ao Senhor. E quem tem fé nunca desiste. Amém? Nunca desiste. Fique de pé, igreja. Vamos orar nesse momento, para que essa palavra realmente ela possa ser um referencial para nós, e através dela nós possamos também desenvolver esse padrão de fé que hoje muitas vezes nós olhamos, parece que está escasso na igreja. As pessoas hoje, elas são muito materialistas. Quantas pessoas que estão na igreja e que ainda não têm fé como essa mulher? Não aprenderam, não desenvolveram. E sabe, irmãos, e às vezes, talvez não é nem culpa dessas pessoas. Às vezes é culpa até mesmo do lugar que ela está, das situações. E talvez ela não foi despertada a entender sobre o que a palavra fala sobre fé. Porque hoje nós vivemos num mundo tão materialista que a igreja às vezes tem se tornado um lugar onde as pessoas estão indo ali, não porque elas precisam ter fé, mas porque lá elas vão ser abençoadas. Infelizmente,
As pessoas estão sendo movidas a vir para a igreja, não para desenvolver a sua fé em Deus, mas porque ali tem se falado sobre prosperidade, tem se falado sobre mudança, né? Lá você vai poder comprar um carro novo, você vai ter uma casa própria, né? Amados, eu não sou contra isso. Deus, Ele pode nos dar isso, mas em primeiro lugar eu preciso ter fé em Deus, fé, e saber que Deus está comigo em todos os momentos. Vamos orar. Pai querido, nesse momento, meu Deus, eu oro, Senhor Jesus, por essa palavra que o Senhor nos trouxe ao nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, pelas pessoas que aqui estão, pela oportunidade, meu Deus. Essa palavra é tão poderosa, Pai, e ela nos levou a entender o exemplo dessa mulher. Essa mulher não desistiu, não abandonou o seu projeto, o seu plano, porque ela enfrentou algumas dificuldades. Não, ela não desistiu. Ela continuou firme até ela encontrar, ela conseguir aquilo que ela esperava do Senhor. Que assim nós possamos ser nesse tempo. Pessoas que tenham fé, confiança, esperança na palavra de Deus. E que nós possamos saber que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor está atento ao nosso coração, está atento às nossas vidas. E que assim nós possamos desenvolver a nossa fé diante do Senhor. Aleluia. Levanta a sua mão comigo, diga assim: Senhor, eu recebo a tua palavra e tomo posse sobre a minha vida. A minha fé vai me levar a experimentar o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou vencer todos os obstáculos, eu vou superar todas as dificuldades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nesse momento adorar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu quero que você, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Momento de oferta, queridos, é um momento de reflexão, de podermos entender a palavra do Senhor. Eu sei que quando se fala de dinheiro, parece que as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem raciocinar a respeito disso. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, eles estavam falando aqui sobre oferta, não era dízimo, mas era uma oferta. E ele fala: lembre-se, aquele que semeia pouco, ele compara a oferta como uma semente. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. É simples. Se você quiser plantar milho, mas jogar um grãozinho só de milho, você vai colher poucas espigas, talvez 2 ou 3, né? Mas se você jogar mais do que um grãozinho em vários lugares, você vai conseguir ter uma colheita abundante. É isso que o texto está dizendo. E tem aqui um princípio de sabermos ofertar ao Senhor com alegria. Lá na época dos judeus, ou ainda existe isso, as pessoas quando iam para ofertar, elas iam com alegria no coração. Não eram
algo pesado, né? Mas era algo alegre. Que assim nós possamos desenvolver isso na nossa vida. Eu quero que você feche seus olhos, pegue a sua oferta aí, seu dízimo, aquilo que você separou para entregar para o Senhor nesse momento. E nós vamos orar, consagrando a Deus. Pai querido, Deus amado, eu quero nesse momento, Senhor, orar pelas ofertas, pelos dízimos que vão ser entregues a Ti, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los. Assim como nós observamos na Sua palavra, a importância desse momento, que o Senhor esteja, Deus amado, multiplicando na vida desses irmãos, na Tua igreja, Pai, e que assim nós possamos viver momentos espetaculares diante do Senhor, que nós possamos continuar essa obra que o Senhor tem entregado em nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode entregar a sua oferta e se assentar. Ou melhor, né? Eu acho que é melhor a gente ficar de pé mesmo, porque a gente vai orar, né? A gente vai orar. Aqui tem uma carteira de trabalho, eu tenho incentivado os irmãos a trazer. Tem uma chave, tem uma caixa de remédio. Mas a gente sabe que existem famílias que precisam também de oração, de milagres, de curas, né? Vamos estar orando, amanhã a gente vai ter aqui o evento, e vão vir pessoas de fora, né? Então vão estar viajando, que Deus esteja guardando essas pessoas, os carros, tanto na vinda quanto no retorno, que Deus esteja nos dando um culto abençoado amanhã, né? Um evento aqui maravilhoso. Então vamos estar colocando diante de Deus cada situação, o final de semana, no domingo, que possamos ter aqui momentos abençoados pelo Senhor. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Meu Deus, eu quero agradecer a esses irmãos que vieram aqui, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los nessa noite. Senhor, uma noite onde nós temos buscado a Tua palavra, nós estamos sendo ensinados pelo Senhor. E agora nós queremos levantar as nossas vozes em oração. Aqui sobre essa mesa tem alguns objetos, ó Deus, que representam vidas. Que o Senhor possa nesse momento, Pai, abençoar essas pessoas, curar, restaurar, ó Deus, proteger essas vidas, ó Pai. Nós também oramos pelo dia de amanhã, ó Deus, nesse culto que vai acontecer aqui, ó Deus, as pessoas que virão de fora, Senhor, protege elas nessa viagem, guarda, livra de qualquer acidente, meu Deus, que seja uma viagem tranquila e que amanhã nós possamos ter um dia de festa, de alegria nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos. No domingo também, queremos ter um domingo, Deus, de paz e alegria, que o Senhor venha reinar neste lugar, que possamos ser impactados pela Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nós oramos, ó Deus amado, pela nossa cidade, colocamos Jaú nas Suas mãos e buscamos a Sua presença, Senhor Deus, que o Senhor possa guardar essa cidade, que a igreja se levante, meu Deus, nessa cidade, para proclamar o Evangelho do Senhor e declarar que Jaú é do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós colocamos essa cidade nas Suas mãos, o nosso país, meu Deus, que o Senhor esteja guardando essa nação, ó Pai, protegendo essa nação de todo e qualquer ataque do mal, Senhor Deus. Nós oramos e entregamos nas Suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Se assente rapidamente, eu quero só lembrar os irmãos, então, amanhã, aqui no templo, às 19h30, nós vamos ter o culto de ordenação a pastor do Lucas, né? É um culto que talvez aqui já tivemos, mas foi uma mudança de grau minha, né? Aqui, nesse tempo, nós tivemos um evento que foi quando eu mudei de grau, de local para distrital, né? O Lucas vai ser ordenado a pastor local, né? Primeira parte, né? Primeira fase da vida dele. E para nós que somos pais é um privilégio, é uma alegria, e eu gostaria que isso se estendesse para toda a igreja, porque é uma conquista da igreja, né? Não só da nossa família, mas da igreja, porque a igreja faz parte da nossa família.
Então eu gostaria que todos estivessem aqui amanhã às 19h30, para que nós possamos ter aqui um tempo de festa, de alegria na presença do Senhor. Domingo nós estamos aqui novamente às 18 horas para o culto de celebração, reunião de celebração ao nosso Deus, tá? Então você precisa vir e convidar os seus amigos, os seus parentes, para estarmos aqui juntos celebrando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por esse tempo precioso de estar aqui na sua casa. Que o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares, nos abençoando, nos protegendo, meu Deus, nos dando uma noite tranquila e abençoada. E um dia também amanhã, meu Deus, de alegria, Pai. Proteja todos nós, que nesse final de semana o Senhor derrame da Tua graça, do Teu poder sobre este lugar, ó Pai. Que nós possamos sair daqui impactados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, queridos.